posteriormente, acho que está aqui, não, tá, mas é mais para frente. Aí em 86, o Eric Drexler escreveu esse livro aqui, Engines of Creation, que popularizou a nanotecnologia, né? Por isso que ele foi chamado depois para depor, aquela coisa toda, que esse livro causou um rebuliço muito grande. Em 87, esses senhores aqui ganharam o Prêmio Nobel de Química, por causa do trabalho com química supramolecular. O que são supramoleculares? São supermoléculas, moléculas grandes, muito grandes. Só que moléculas grandes estão na dimensão nanométrica. E o que eles fizeram é que essas moléculas grandes, você começa a trabalhar com elas, mexer com elas, você pode encaixá-las de certa forma e começar a criar estruturas. Eles criaram lá uns origamis, uns negócios malucos assim, certo? Bom, em 1989, essa aqui é uma das figuras mais famosas que tem de nanotecnologia, o pessoal lá da IBM escreveu átomo a átomo, com átomos de xenônio, o símbolo da IBM. Então, cada pontinho azul desse aqui é como se fosse um átomo de xenônio, e aí eles escreveram a palavra IBM. Se vocês procurarem na internet, vocês acham a imagem de microscópio disso, que é preto e branco, obviamente, com escrito lá IBM. Em 91, o Sumio Iijima, que no final de 2010 deu um seminário exatamente nesse auditório aqui, é esse eu tive o prazer de assistir, ele descobriu os nanotubos de carbono, que eu já falei para vocês, e que virou a grande vedete da nanotecnologia desde então. Várias aplicações de nanotubo já existem até na indústria, vocês usam e não sabem. Bom, em 98, um grupo na Holanda criou um transistor, né, um transistor que a gente usa no computador para ser a nossa chave de liga e desliga. Eles usaram um nanotubo semicondutor, lembra que eu falei que ele podia ser semicondutor? Para fazer o transistor, ligando o dreno com a fonte, né? Para fazer a condução de elétrons. Aqui tem a imagem de microscópio dele, ó, o nanotubo em cima dos dois contatos. Qual que é a vantagem de usar o nanotubo? O nanotubo tem o que se chama condução balística. O que é essa condução balística? Você coloca um elétron aqui, ele sai do lado de lá, né? Porque quando você está no cristal, como no silício, os elétrons, a corrente está fluindo, mas os elétrons chocam com outros átomos, voltam, ele encontra outro, ele é atraído pelo núcleo de um átomo, ele choca com outro elétron, volta, depois vai de novo. Então você tem uma perda de movimento. No nanotubo não, como o nanotubo é oco, eu não tenho tantos átomos no meio, eu tenho uma condição quase perfeita. 0,99 perfeito. O supercondutor é um pouco diferente, tem uma propriedade um pouco diferente. Também é mais ou menos nesse sentido, tá? Bom, aí eles conseguiram fazer com esses nanotubos. Agora, como é que eles posicionavam o nanotubo no contato? Na maior sorte também, porque era difícil eu pegar um nanotubo, ainda é difícil eu pegar um nanotubo hoje e colocar no contato. Como é que eles faziam? Vocês jogaram na escola, quando era criança, aquele jogo dos palitinhos, que vocês soltavam assim, depois tinha que ficar tirando o palitinho sem mexer? Eles soltavam, jogavam uma solução de nanotubos. E dava sorte de que alguns cruzavam os contatos. Ótimo, temos um transistor funcionando. Agora você imagina fazer isso em escala industrial. Não dá, né? Com centenas de milhões de transistores juntos. Bom, em 99, o James Tour e o Mike Reed criaram esses switches moleculares, chaves moleculares, um pouco daquela ideia das supramoleculares, né? Então, essas moléculas, elas mudam as suas configurações se eu dou uma diferença de potencial ou não. Então, eu posso utilizá-las como uma chave, liga e desliga, uma molécula que vira uma chave, liga e desliga. Em 2010, agora recentíssimo, ano retrasado, né? Na verdade, o prêmio Nobel é dado no final do ano, há um ano e pouco atrás. Esses dois jovens pesquisadores, o Gen e o Novoselov, receberam o prêmio Nobel por seus estudos com o grafeno. E o que é o grafeno? É outra estrutura de carbono, o carbono sempre dominando. O grafeno é a folha de grafite, só que isolada. A grafite eu tenho uma folha, em cima de outra folha, em cima de outra folha, em cima de outra folha. Uma folha de grafite isolada, sem enrolar para formar um nanotubo, é o que nós chamamos de grafeno. E é melhor trabalhar com material plano do que com material cilíndrico, né? O nanotubo. Então, o grafeno passou a ser extremamente utilizado. Uma curiosidade é que um desses dois aqui, eu não lembro o que é, acho que foi o Novoselov,
Ele, alguns anos atrás, ele ganhou o prêmio Ig Nobel. Vocês conhecem o prêmio Ig Nobel? Que é um prêmio que alguém faz alguma coisa bem imbecil. Aí ele ganhou o prêmio Ig Nobel. Ele fez um sapo flutuar. Aí ele ganhou o prêmio Ig Nobel. Bom, era uma coisa imbecil, mas ele mostrou alguma coisa muito interessante ali, né? Obviamente. Bom, e terminando aqui essa parte da nanotecnologia, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações. Vamos ver algumas aplicações de verdade. Vamos ver agora uns videozinhos que não são aqueles lá do Drexler, né? Que é aquela ficção científica total e absoluta. Existem diversos produtos de nanotecnologia no mercado. Vocês usam e não sabem. Nenhum, digamos, ainda revolucionário. O que eu digo revolucionário? Mudou a nossa vida, né? O nosso jeito de ser. São mais evolucionários, né? São evoluções daquilo que já existe. Mas o que tem? Vamos pegar algumas coisas daqui que aparecem aqui nessa imagem. Raquete de tênis com nanotubos de carbono. Antigamente era raquete de tênis de titânio, né? Que era leve e tal, mais resistente. Depois passaram a fazer com nanotubo, que é mais leve e mais resistente. Por quê? O nanotubo não é uma folha oca de carbono enrolada? Todos os átomos estão na superfície, certo? Então, se eu misturo o nanotubo com polímeros, por exemplo, eu crio o que nós chamamos de materiais compósitos ou nanocompósitos, com forte ligação entre esses materiais. Então, eu tenho muita resistência, material muito forte e muito leve, levíssimo, aliás. Bolas de golfe com menos deformação, porque bola de golfe é igual bola de tênis, né? Chega um determinado tempo que você joga, perde a pressão, você tem que trocar. Aí constrói com material mais eficiente e aí, com isso, ela dura mais. Ah, o que isso vai causar de impacto no mundo? Praticamente nada, a não ser o fato de você não estar jogando um monte de bola fora que você está poluindo o mundo, não muda nada. Mas são grandes laboratórios para o que vem futuramente de coisas realmente que podem revolucionar. Por exemplo, fazer uma raquete de tênis de nanotubo não vai mudar muita coisa, certo? Os caras continuam jogando lá, o Nadal, o Federer, Djokovic, continuam jogando tênis do mesmo jeito, independente da raquete, certo? Agora, imagina um dia eu conseguir fazer um avião com nanotubo de carbono. Isso já vai causar um impacto imenso. Com fibra de carbono já tem. Você já faz um negócio mais leve, mais resistente. E quanto você vai ter que gastar de combustível? Bem menos do que você está acostumado. Ok? Que mais? Camisas, gravatas que não molham, calça que não molha, cai água, a água escorre. Vai embora. Efeito lótus. Já viram a flor de lótus? A flor de lótus faz isso. Você joga água nela, a água escorre e não fica nada nela. Isso por quê? Porque as estruturas físicas não permitem que a água, a chamada molhabilidade, né, o ângulo que a água forma com a superfície do material, seja um ângulo que deixa ficar molhado. Então, ele repele a água instantaneamente. Palmilhas de sapato contra bactérias, os famosos chulés, né? Tem uma patente de um professor da Unicamp, professor Oswaldo, que eu acho que a Nike, a Adidas usam a patente dele. É uma coisa desenvolvida no Brasil, no laboratório aqui no Brasil. Tem um monte de outra coisa, tinta, meia, iPod Nano não vale. Os materiais eletrônicos, de certa forma, nós estamos usando nanotecnologia, por exemplo, no computador, no processador? Estamos. Os transistores são nanométricos, mas eles não mudaram o jeito de funcionar, eles só foram diminuindo de tamanho, certo? A nanotecnologia implica muito em mudança de paradigma, mudança de propriedade. A gente usa, mas não tanto assim. Não podemos considerar ser uma grande nanotecnologia. Bom, de novo, Barcelona aqui, né? É exatamente isso que eu queria dizer, ó. As estruturas são nano, né? Nós trabalhamos, eu estou falando que nano, coisas pequenas é importante, pequeno, tamanho é documento, né? Aqui ele diz que tamanho não é documento, deixa eu marcar aqui. Tamanho é documento, sim. Só que é o seguinte, não adianta eu fazer motorzinho pequeno, eu fazer estrutura pequenininha. Para que isso me serve? Eu quero andar de avião, de carro, jogar bola, jogar tênis. Eu quero coisas em que escala? Na minha escala. Certo? Então, o que eu tenho que fazer é explorar, construir materiais na escala nanométrica, mas visando o meu bem-estar, meu conforto, na escala que eu vivo.
É óbvio que eu posso ter futuramente um robozinho nanométrico fazendo tal coisa, mas para aplicações específicas. De um modo geral, eu quero melhorar aquilo que interage comigo diretamente. Ok? Bom, então como a gente disse, o Barcelona faz nanotecnologia, esse é o segredo. Bom, existem diversos produtos no mercado, né? Aqui eu tenho um histograma, esse PEN é Project of Emergent Nanotechnologies. Isso aqui de agosto de 2009, a gente vê aqui 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, a quantidade de produtos com nanotecnologia embarcada que vem crescendo, né, no mercado. Aqui outro material deles vai falar, saúde e fitness, a gente encontra muita coisa. As meninas aí devem usar as coisas aí, cosméticos com nanotecnologia, já usaram? Não? Nunca? Não sabem? Eu já usei, mas não sei. Você já usou? Tem, por exemplo, você pega Natura, Boticário, elas usam. E alguns potinhos tem lá, nanotecnologia, não sei o que, parará, papapá. Eles usam para encapsular moléculas, encapsular as coisas. E tem um mercado muito grande no Brasil, tem muitas indústrias no Brasil que fazem essas partículas, que trabalham com essas nanopartículas. Então aí, ó, casa e jardim, automóveis, eletrônicos e assim por diante. Aqui outra imagem lá do... isso aqui é outro documento lá da BDI, que é o Panorama em Nanotecnologia. Vocês encontram junto com aquela cartilha que tinha anteriormente. Então aqui ele mostra a quantidade de dinheiro em nanotecnologia até 2014, nós estamos aqui em 2012, né? Em milhões de dólares, mas a gente está atingindo ali casa de bilhões, né? De alguns bilhões de dólares. Intermediários, que são aqueles que produzem materiais, intermediários e tudo mais, e as aplicações diretamente, né? E aqui também tem uma distribuições de áreas, semicondutores, produtos químicos, eletrônicos e assim por diante. Bom, aqui algumas aplicações interessantes, alguns videozinhos de aplicações para vocês verem algumas coisas feitas, mesmo que seja em laboratório. O que nós temos aqui? Nós temos um plástico, um pedaço de polímero. Plástico é um material polimérico, né? Então tem ali um polímero que está agarrado ali numa pinça. E aí, o que vai acontecer aqui nesse filme? Vai botar fogo nesse material. O que acontece com o plástico quando a gente bota fogo? Derrete, né? Derrete e encolhe, né? Então, olha só o que vai acontecer com esse aqui. Esse aqui é um plástico normal, tá? Plástico normal. Vou colocar fogo ali nele. Ele vai queimar, vai começar a pingar. Imagina que você tivesse, por exemplo, alguma coisa no seu teto da sua casa e esquentou, tinha uma lâmpada perto, pegou fogo, caiu no seu carpete. Infelizmente, não ia ser uma coisa nada agradável, né? Bom, caiu, pegou fogo. Derreteu, caiu, pegou fogo, como a gente esperava, certo? Agora, aqui eles fizeram um outro plástico, que tá difícil de ver, né? Porque ele fica até um pouco mais transparente, que está aqui do mesmo tamanho, já mexendo nas propriedades nanométricas, utilizando outros polímeros, trabalhando com materiais nanométricos junto com os polímeros. E aí, o que aconteceu? Mesma coisa, vai botar fogo, o plástico vai queimar? Vai queimar. Vai colher? Vai colher. Mas não vai derreter. Faz uma fumaceira danada, nem colhe tanto e não pinga, não derrete. Imagina, parece ser uma coisa boba, né? Uma aplicação boba, mas imagina o ganho que você poderia ter com isso, né? Tinta hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Que não gosta da água, repele a água, certo? É aquela questão que eu falei da calça, da camisa, que cai na água e ela escorre toda e vai tudo embora. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a superfície de um carro, um capum de um carro, com a tinta hidrofóbica. O que acontece? E alguém vai chegar com spray, spray geralmente à base de água, e vai pichar seu carro. O que vai acontecer? Como ele é hidrofóbico, ele não vai deixar aderir. E não vai deixar a tinta ficar. Só passar um paninho ali que acabou a pichação.
Mais coisas, esse aqui é legal. Olha só, esse aqui é um vídeo. Esse aqui é um vídeo da empresa, essa Universal Display Corporation. Esse é um vídeo de 2002, ou seja, há 10 anos atrás. O que eles estavam trabalhando? Eles estavam trabalhando com OLEDs. O que é OLEDs? LEDs vocês sabem o que é, certo? Tem LED aqui? Tem. Isso é um LED, né? Uma luzinha. O que é o LED? O LED é um material semicondutor, né? É um diodo. É um material semicondutor que, ao passar corrente, alguns elétrons, de certa forma, eu excito para um nível de energia mais alto e o elétron, tudo quer ficar no nível de energia mais baixo, né? Mais estável. Quando o elétron cai para o nível de energia mais baixo, o que ele acontece? Essa diferença de energia, ele gera um fóton. O que é um fóton? É uma luz. E qual que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é proporcional a essa diferença de energia. Por isso que eu tenho LEDs vermelhos, LEDs verdes, LEDs azuis, LEDs brancos. Ok? Branco, obviamente, que é uma soma de cores. Bom, então isso é um LED. E o LED que a gente está acostumado é feito de material semicondutor, silício e outros tipos de materiais. Um OLED é também um LED, funciona do mesmo jeito, só que em vez de ser feito com material inorgânico, é feito com material orgânico, ou seja, moléculas. Eu uso moléculas para construir um LED. Mas funciona do mesmo jeito. O elétron sobe num determinado, aí tem o tal do HOMO e o LUMO, que tem a ver com essa diferença de energia. Cai, gera o fóton e assim por diante, certo? Então o que os caras começaram a fazer? Vamos começar a fazer displays, telas, com esses OLEDs. Qual que é a vantagem de eu fazer uma tela com moléculas orgânicas do que fazer com materiais, cristais inorgânicos? Bom, primeira vantagem, eles consomem menos energia. Isso já é bom pra caramba. Segunda vantagem, eu não preciso de muita área. Geralmente o material inorgânico eu uso um cristal. Ali eu uso uma molécula. A molécula eu posso colocar num lugar, material fino. O material fino, eu consigo fazer displays mais finos. E melhor ainda, se há moléculas, eu posso dobrar. Então eu começo a fazer displays flexíveis, certo? Existe material de OLED para vender? Existe. Vocês provavelmente podem ter celulares que a tela é de OLED. O que começou a fazer de OLED há muito tempo atrás eram telinhas de jogos de criança, produtos que você vendia para criança, as telas eram de OLEDs. Por que para criança? Porque o OLED não durava muito tempo. Ele estragava. Esse era um problema, por isso que não dava para fazer televisão e coisas mais sofisticadas. Mas por que fazer coisas para criança então? Porque a criança vai quebrar mesmo. Vai quebrar antes de estragar. Então era um bom teste. As coisas começam a ser testadas assim. Por que é bom depois começaram a fazer celular, MP3? Por que é bom fazer celular? Você vai trocar mesmo antes da tela estragar? Às vezes não, né? Às vezes a tela estraga, você dá azar. Não acontece da tela apagar? Mas muitas vezes você ficava usando aqueles LEDs ali sem saber. E os OLEDs eles não vão ser usados só para display não, ele pode ser usado também para iluminação. Eu posso, por exemplo, forrar essa parede, o teto todo dessa sala com uma camada bem fininha desses OLEDs. E aí eu dou um toque aqui, acende tudo. E o consumo de energia é baixíssimo. Ok? Agora, já existem televisões de OLEDs para serem vendidas. Não no Brasil, aqui a gente compra as de LED ainda, né? Que já são bem fininhas. Mas, por exemplo, lá no Japão eles vendem uma televisão de OLED cuja espessura da televisão já com encapsulamento, não é da tela só não, é encapsulada já com plástico em volta, proteção, que você acha no mercado, é da espessura dessa moeda aqui de 50 centavos nossa. Muito fina, muito, muito, muito fina. Certo? Essa aqui, ó, agora deixa eu mostrar o vídeo que eu queria. Fiz aqui uma explicação do que era. Esse vídeo, como eu disse, é de 2002. Vocês vão ver que essa tela, isso aqui é um display que eles fizeram, de OLED, monocromático, era verde, né? Eles não fizeram colorido. Aqui só fica o nome da empresa, e aqui fica o videozinho mesmo. O que vocês vão ver aqui é uma coisa rústica de laboratório, obviamente, mas isso aqui que ele está segurando é um plástico. Pouco grosso, mais ou menos da grossura dessa minha moeda, um pouco menos.
e ele é ligeiramente flexível, ele não dobra totalmente. Não é um plástico que enrola todo. Mas você vai ver que eles fazem assim, ó, com a tela. Vocês já viram uma televisão que faz isso? Ainda não, né? Mas eles fazem algo assim. E você vai ver atrás, isso é só a tela. Você vai ver que atrás tem um negoção grosso aqui, como se tivesse algo assim. É porque ali são os contatos, a parte de eletrônica do sistema.